Olá, amiguinhos! Como estão vocês, galerinha? Espero que vocês aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes e felizes. Seja na companhia da sua família, dos seus amigos, seja em casa, na escola, na rua e do bairro onde você mora brincando, seja passeando, seja viajando, não é? Não importa o que você está fazendo e com quem você está. O que é importante é que Jesus e o doce e amado Espírito Santo seja a companhia constante aí do seu lado. Bom, turminha, para o nosso encontro de hoje, o nosso bate-papo, eu trouxe para vocês uma história missionária baseada em fatos reais, com o título Uma Amiga de Deus. Depois, no final, eu vou dar para vocês algumas informações que é para vocês irem lá conferir essas informações que eu vou estar dando e vocês procurar se aprofundar mais dentro dessa história que eu vou contar hoje. Porque eu vou contar aqui a história dessa amiga de Deus de forma resumida, mas ela tem uma história linda. Então, ó, o nome do nosso personagem, ela se chama Joanne, mas todo mundo chama ela de Johnny, por causa do seu pai que chama John. Então, a Johnny, ela está com 8 anos, né? E ela montava confortavelmente o seu cavalo chamado Ventania. Enquanto ela sempre andava, né, por todo a fazenda do pai dela, junto com ele. E essas eram as horas favoritas dela, porque ela já conseguia identificar os animais, ela já conseguia identificar flores, plantas, e ela sabia que Deus era um criador majestoso, e ela era parte da sua criação. Mas a Johnny estava apenas começando a conhecer esse Deus amoroso, né? E que se preocupava com ela. E a Johnny, ela tem 3 irmãs mais velhas que ela. As irmãs dela chamam Jai, Linda e Kátia. E elas sabem deixar a Johnny irritada. Como elas já são mais velhas e já são adolescentes, aí elas falam assim, vamos ali passear, vamos dar uma voltinha, vamos. Aí como a Johnny só tá com 8 anos, aí quando a Johnny fala, vamos, ela, não, você fica. E aí a Johnny fica brava, mas depois ela fala assim, mas eu não posso xingar minhas irmãs, porque senão eu vou estar desobedecendo a Deus. E será que se eu desobedecer a Deus, será que ele realmente me ama? Então, a Johnny sempre se perguntava, todas as coisas que ela ia fazer, ela se perguntava, será que Deus me ama? Será que ele vai gostar de mim se eu fizer isso? E a Johnny foi crescendo, se tornou uma adolescente. Eu tenho certeza que todos vocês aí, meninos e meninas, devem gostar de algum esporte. E a Johnny, ela gosta muito, né? Ela não só gosta, ela é uma esportista e ela gosta muito de basquete, de vôlei. Ela é uma atleta, assim, de alto nível, mesmo sendo adolescente. E ela é tão boa nos esportes que ela ganhou bolsa de estudo na sua escola, ela se tornou presidente do Grêmio da escola onde ela estudava. E um dia, ela pegou e falou para a mamãe dela, mãe, vai ter um acampamento com a turma lá da minha escola, eu gostaria de ir, a senhora deixa eu ir? Aí a mãe dela ficou assim, mãe, é um acampamento cristão, vai ser muito legal, vai ter muitas meninas e meninos lá da igreja, a senhora deixa eu ir? Aí a mãe dela falou, sim, se é um ambiente saudável cristão, você pode ir, porque a Johnny já é uma menina que frequenta a igreja, que já sabe coisas sobre o Senhor Deus, o Salvador amoroso. E uma noite, né, durante esse acampamento, que a mãe dela deixou ela ir, depois de as brincadeiras, né, ali passarem o dia fazendo um monte de atividade, à noite, né, o diretor do acampamento, que era um pastor, ele fez o quê? Ele fez um devocional com todos os adolescentes que estavam ali, porque a Johnny agora, ela já estava com 15 para 16 anos. E o pastor falou, né, que Deus ama tanto cada um de nós, que ele mandou seu filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por cada um. E que Deus não gosta do pecado. Deus mandou Jesus para pagar pelos seus pecados. E quando ele morreu na cruz, depois de 3 dias ele ressuscitou, né, para mostrar o tamanho do seu amor por todas as pessoas. Só que a Johnny, ela ainda não tinha ouvido falar
que ela era pecadora. Aí depois, mais tarde, quando já tinha acabado, né, todo mundo, cada um recolhido para o seu lugar, a Johnny foi e sentou numa pedra e ficou pensando, né? Eu frequento igreja, eu tô sempre junto de amigas cristãs, de vez em quando leio a Bíblia, mas uma pecadora? Uau! Eu nunca tinha pensado assim sobre mim mesma antes. Eu sempre pergunto, será que Deus vai me amar se eu fizer isso ou aquilo? Eu sei que eu não posso me salvar. Deus me amou suficientemente para mandar o seu filho para morrer por mim. E aí a Johnny ali, sentada naquela pedra, tranquilamente, ela confiou em Deus para perdoar seu pecado e pediu para ele a salvar e ajudá-la a obedecer a sua palavra. E nesse dia, ela deixou de ser uma das criaturas maravilhosas de Deus. Ela se tornou filha de Deus. E depois disso, ela contou para os seus amigos, para a sua família, o que ela tinha feito. E a Johnny agora, né, os meses se passaram rapidamente. E embora ela, né, estava crescendo, estava ali na adolescência, tinha muitas atividades que ela tinha que cumprir. Então ela fazia parte do time da escola, fazia parte do grêmio da escola, tinha ali seus momentos de sair com os amigos. Agora ela já com 16 para 17 anos, agora ela já tinha um namorado também, né? Então ela estava fazendo muitas coisas e ela sentiu assim que ela estava começando a ter atividade demais e já não estava mais assim tão interessada, né, com muito tempo para poder ler a Bíblia, para poder orar, para poder estar se reunindo com as amigas que lia a Bíblia também, fazer os seus devocionais. E aí ela fez uma oração. Ela falou bem assim: Deus, faça alguma coisa em minha vida para me ajudar a conhecê-lo melhor. Eu quero que o Senhor mude a minha vida para que eu o ame mais. Ela fez essa oração. E poucos meses mais tarde, em uma tarde de julho, né? Porque quando chega julho, chega o quê? A época das férias. A Johnny, ela foi o quê? Para a beira do lago, lá na cidade onde ela morava, que era tipo assim um point da cidade, né? Onde todos os adolescentes iam. E como a Johnny, ela gostava de nadar, ela foi junto com a sua irmã para a Baía de Chesapeake. E um dia perfeito para mergulhar através da água fria, porque estava muito quente. Então, a Johnny, que amava mergulhar, ela nadou, né, da beira da praia onde ela estava em direção a um dique, assim, né, tipo uma baía, né, uma balsa que tinha, que ali todos os adolescentes da cidade dela ia para aquele lugar ali para poder tomar banho, se divertir. E ela foi. E aí ela foi nadando. Quando ela chegou lá nessa baía, né, nessa balsa, que era uma balsa assim, como se fosse um estrado dentro daquele rio, né? E ela subiu naquela baia, foi, se espichou tudo, falou: ai, que delícia! Que coisa mais gostosa, mais maravilhosa esse sol. E foi, né? E tibunga, se jogou para trás para poder mergulhar, né? Tampando ali, puf, se jogou para trás para poder mergulhar dentro daquele rio de novo. E ela acostumada a fazer isso sempre. Só que várias coisas aconteceram imediatamente quando ela mergulhou de novo dentro do rio. A sua cabeça bateu em alguma coisa dura e seus braços e pernas ficaram fora de controle, ao mesmo tempo que ela ouviu um zumbido forte no ouvido e um formigamento agudo, como se ela tivesse tomado um choque de corrente elétrica. E de repente ela começou a sentir que estava se afogando e ela começou a tentar subir, né, para cima, porque aonde ela estava ali não era muito raso, e ela começou: ai meu Deus, minhas pernas não se movem, meus pés não devem estar presos em alguma coisa. Aí ela tentou subir, foi para o fundo de novo, arranhou tudo, o seu rosto, o seu queixo nas pedras e nas conchas no fundo do rio.
E de repente ela ouviu a irmã dela chamar: Johnny, Johnny. E ela queria gritar: me ajuda, Kátia, me ajuda. Eu estou presa no fundo. E uma correnteza muito rápida, né? Levou ela, né? Foi empurrando ela para pro fundo, pro fundo, pro fundo. Ela sentiu as conchas como se tivesse assim prendendo ela. E a irmã dela achou que ela estava brincando, porque sabia que ela era uma exímia nadadora. E aí ela: Johnny, você está procurando conchas aí no fundo do rio, Johnny? E aí a Johnny falou: agarra-me, não adianta, eu não tô conseguindo nadar. Quando ela veio em cima, ela só pediu socorro. E aí a Kátia falou: mas você mergulhou aqui, o que você tá fazendo aí na frente? E de repente, né, a Kátia percebeu que ela estava com algum problema e mergulhou e foi lá e levantou ela, tirou ela da água. Quando ela viu, a irmã dela colocou ela na praia, aí ela toda engasgada, com o peito cheio d'água, e foi tossindo, tossindo, até que seu fôlego voltou, e ela falando: ai, Senhor, obrigado pelo Senhor não me deixar morrer, obrigada, Senhor, obrigada. E aí a irmã dela: ei, você está bem? E aí, como a Johnny não estava conseguindo responder, ela: você tá bem, Johnny? Você tá bem? E ela: o que aconteceu comigo? O que aconteceu? Ela: ai, você mergulhou e parece que você estava afogando e eu fui e tirei você da água. E ela: Kátia, por favor. Começou os amigos delas que estavam todo mundo junto ali. Ela falou assim: por favor, pede para que todos saiam para que eu possa respirar. E aí ela pegou e pediu para a irmã dela: por favor, me ajuda a levantar, me ajuda a levantar. Quando a irmã dela foi levantar ela não conseguiu levantar. Ela não sentiu as pernas, não sentiu os braços. E a irmã dela: John, você tá bem? Ela: me ajuda a levantar. Quando ela viu, ela percebeu que ela estava com o braço todo torcido, a perna toda virada. E aí a irmã dela falou: calma, calma, Johnny, que eu vou chamar a ambulância. De repente a irmã dela deitou ela de novo ali na praia. Aí ela ouviu o barulho da ambulância e a ambulância veio para poder buscar a Johnny. E a Johnny só falando: ai, Senhor, o que aconteceu? Que eu não tô sentindo os meus pés, não tô sentindo as minhas pernas, não tô sentindo as minhas mãos. Ela só tava sentindo aquele formigamento. E aí, quando a Johnny chegou no hospital, logo uma equipe médica atendeu ela. E aí, a equipe médica pegou, foi lá, levou ela já pro tratamento intensivo. E aí a Johnny: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Logo deram nela injeção para poder anestesiar ela não sentiu. Ela só ouviu o barulho assim, né, de algo duro tocando o corpo dela, as enfermeiras rasgando a roupa dela. Ela: não rasga meu maiô não, que o meu maiô é novo. A enfermeira: não, é procedimento, eu tenho que tirar sua roupa para ver aonde que foi causada a lesão. E aí, o que aconteceu, crianças? A Johnny, né, estava ali no hospital agora, sendo cuidada. Daí veio o médico. E o médico foi e pegou com uma agulha, espetou os pés da Johnny e falou: você tá sentindo alguma coisa? Ela: não. Espetou as mãos dela também: tá sentindo? Tá sentindo? E ela: não. E aí ele foi e apertou os ombros dela: tá sentindo alguma coisa? Ela: sim, aí eu tô sentindo, não tô. A Johnny não estava sentindo nada das pernas para baixo. E o doutor falou: olha, nós vamos ter que fazer a cirurgia nela imediatamente. E ela, sem poder coisar, mas cirurgia por quê? E aí ela só sentiu, ela tomou a injeção, ser anestesiada, barulho de uma máquina como se fosse uma furadeira. E aí a Johnny apagou. Ela não sabe quanto tempo ela ficou apagada. Só que quando ela acordou, ela viu que ela estava com a cabeça dela presa por ferro, por metais, e ela deitada na cama, como se a cama tivesse virada para o chão. E ela pegou, né, o médico veio visitar ela e ela falou: doutor, quando é que eu posso ir para casa? Ele: ir para casa? Por enquanto não, Johnny. E ela: o que foi que aconteceu? Ele falou assim: olha, você você bateu a cabeça, bateu a sua coluna e você quebrou os ossos do seu pescoço. Então, por isso, Johnny, você está tetraplégica.
Olha, crianças, que situação difícil. Ela, mas doutor, como que isso aconteceu? Ele, olha, a gente fez a cirurgia para descomprimir, né, a, a pressão que estava na sua coluna cervical, mas você vai precisar passar por cirurgia de novo, para a gente poder depois colocar os seus ossos, né? Tudo que foi tirado do lugar, colocar no lugar de novo. E ela, doutor, quanto tempo eu já tô aqui? Ele, olha, Johnny, você já está aí nessa cama de hospital tem um mês. Ela, nossa, um mês? E aí ela começou a perceber que usar, porque ela ficou muito tempo sedada, ela começou a perceber que o papai e a mamãe dela vinha visitar ela, e as irmãs dela vinham visitar, os amigos vinham visitar, e quando, né, eles vinham visitar ela ficava muito feliz. E um dia, né, o namorado dela, que ela já estava namorando, que ela era adolescente, veio visitar ela. E aí ele falou: ufa, até que enfim eu cheguei. Ai, subi 9 andares de escadaria. Ela, mas por que você subiu tantos andares de escada? Você poderia ter subido de elevador. Aí ele foi, abriu a blusa assim, mostrou para ela. Ele tinha levado um filhotinho de cachorro para ela, de presente. E aí o cachorrinho começou a latir. Ele, fica quieto, porque se você latir aqui dentro do hospital, as enfermeiras podem ouvir e pode colocar a gente mal. Quando ele acabou de falar isso, surge uma enfermeira. E aí a enfermeira falou bem assim, mas o que é isso? Bem que eu ouvi um barulho de cachorro. Ele, por favor, não nos denuncia. Aí a enfermeira viu que aquilo deixou a Johnny alegre, que ela já estava já um mês ali paralisada. Aí ela falou, olha, não vi nada. E aí aquele rapaz que era seu namorado passou o dia ali com a Johnny. E aí, passado um certo tempo, o médico veio, né? Vários médicos vieram, cuidava dela, vinham as enfermeiras, porque ela tinha que ficar metade do dia de bruço e metade do dia virado para cima. Então, quando ela ficava de bruço, ela ficava assim, olhando para o chão. E quando ela ficava assim, o que a Johnny pensava? Ela pensava em Deus, né? Agradecia a Deus por ela estar viva. Ela ainda não estava compreendendo muito bem o que estava acontecendo com ela. Mas a Johnny, né? Um dia ela estava lá deitada, né? Virada para o chão, naquela maca especialmente para ela. E aí ela ouviu o médico falando, né? Com os pais dela, que os pais dela pegou e perguntou: doutor, quando é que a Johnny pode ir para casa? Ele ir para casa? Não, a Johnny não pode ir para casa agora. Quando é que ela vai voltar a andar? A Johnny andar? Eu acho que vocês não entenderam. A Johnny não vai mais andar. Ela não vai mais movimentar. A Johnny quebrou a coluna cervical dela. Daí os pais, mas o senhor não falou que vai fazer uma outra cirurgia e que ela pode melhorar? Aí os pais, o doutor falou bem assim, não, nós vamos fazer outra cirurgia para colocar os ossos dela no lugar. Mas a Johnny não poderá mais andar. E aí quando a Johnny ouviu aquilo, ela chorou, mas ela falou bem assim, Deus me ajudará a andar novamente, doutor. Pode ficar tranquilo. E 3 meses e meio depois do acidente do mergulho, ela foi conduzida a um hospital de ambulância e levada para um centro de reabilitação. E quando ela chegou nesse centro de reabilitação, ela achou que as pessoas, né, que ela colocou na cabeça dela que ela ia voltar a andar. E aí, quando ela chegou lá naquele hospital, ela viu várias pessoas na cama como a dela, e não tinha ninguém andando ali, só gente em cadeira de roda, pessoas em situação até pior do que ela. Mas ela, aos poucos, ela começou o quê? A melhorar. E ela começou o quê? A sentar numa cadeira de roda. Só que quando ela começou a sentar na cadeira de roda, porque a Johnny, ela perdeu tanto peso que ela já estava com 36 quilos. E aí, quando ela ia sentar, ela sentia náuseas. Ela teve que o quê? Que reaprender a sentar, reaprender a respirar por causa do acidente que tinha acontecido com ela.
E aí, ela colocou na cabeça dela, porque ela só sentia o movimento aqui, mas ela não mexia as mãos, não mexia nada. E aí, os médicos, né, lá no centro de reabilitação, levava ela para fazer fisioterapia e falou para ela que ela não conseguia se alimentar. E o médico falou: Johnny, por que que você não tenta usar a boca para poder escrever, para poder pintar ou fazer alguma atividade? E aí, a Johnny pegou no começo, ela resistiu, ela não, porque ela tinha colocado na cabeça dela que ela ia andar e que ela ia movimentar as mãos dela sozinha. E aí ela pegou e falou bem assim: não, eu não vou fazer isso. Eu vou usar as minhas mãos de novo. E aí o médico falou: e se você não conseguir, você não quer tentar fazer alguma coisa com a boca? Escrever com a boca? E ela: como eu seguro o lápis? Ela perguntou, né, ao terapeuta ocupacional dela. Aí ele falou: ó, você prende os lápis entre os dentes, mas não prende com força, para poder você não ficar com cãibra na sua mandíbula. Vai devagarzinho. Ela, E aí ela começou a levemente, né, escrever e fazer traços no papel com o lápis na boca. E através de dentadas, traços ondulados apareceram no papel em frente a Johnny. E logo ela começou a ter prazer nesta prática. E quando ela viu, né, letras formadas com lápis entre os dentes, ela começou a pensar: afinal não é tão difícil assim, né? Ela pensou. E logo ela estava desenhando árvores, ela estava desenhando animais, e o animal que ela mais amava, ela começou a desenhar cavalos e pintar. E o plano de Deus começou a desenrolar na vida de Johnny. Ela realmente podia usá-lo para, né, o que tinha acontecido com ela poderia agora usar para encorajar as outras pessoas. Aí ela começou a fazer o quê? Pintar quadros. E todo quadro que ela pintava, ela colocava 3 letrinhas, PTL, que significa Praise the Lord, ou seja, louvado seja o Senhor ou obrigado, Senhor. Agora, ela gastava horas com seu novo passatempo, desenhar com a boca e acrescentar, né? Ela desenhava os desenhos e colocava versículos naqueles desenhos. E ela precisava descansar, né? Ela sentava por 4 horas, né? Ali naquela cadeira para poder ir praticando, só que ela começou a gostar tanto que aí acabou prejudicando ela, porque a cirurgia que ela não fez uma cirurgia, ela fez várias. E aí ela viu que por ela ficar sentada há muito tempo, a cirurgia que ela tinha feito na cirurgia começou a abrir e ela teve que voltar para o hospital de novo. Mas o que ela fez quando ela voltou para o hospital e teve que ficar lá deitada, né, virada para baixo? Ela pediu para os pais dela levar uma Bíblia para ela. Então, o que ela fazia? Ela começou a ler a palavra de Deus, passar mais tempo, né, lendo a palavra de Deus. E Deus ensinava mais para ela sobre como depender dele. E ela aprendeu, né, o versículo que nós vamos ver hoje, que é o Salmo 46:1, que fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na nossa angústia. E cada vez mais ela entendia e ela orava: Senhor, obrigado por me ajudar e por me amar. E ela começou a entender mais sobre Deus e a confiar nele. E ela entendeu que Deus tinha permitido aquela situação, ela poderia ter morrido, mas não. Ela entendeu que Deus queria que ela usasse a vida dela para ele. Ela entendeu que Deus queria que ela, através daquilo que tinha acontecido com ela, as pessoas soubessem, né, de como Deus tinha sido maravilhoso para com ela. E aí ela foi convidada por um conferencista americano, né, que ele já faleceu, mas ele até teve aqui no Brasil, na década de 80, tinha programa deles na televisão, chamado Billy Graham.
Então o Billy Graham entrou em contato com ela, com a família dela, e perguntou se ela não queria ir dar o testemunho dela, né, para as pessoas. E ela foi no estádio lotado, todo mundo vendo a Johnny falar sobre como Deus tinha sido maravilhoso com ela. E aí, a Johnny também, depois que o Billy Graham entrou em contato com ela, que ela participou de vários eventos com ele pelos Estados Unidos, quando ela voltou, né, de uma caravana que ela tinha ido fazer junto com ele, que ela chegou na sua cidade, ela viu, né, aquele monte de gente na porta da casa dela, e um rapaz tinha falado para ela, né, falado bem assim, olha, você fez quadros tão bonitos, você não quer fazer uma exposição? E aí, quando ela chegou na cidade dela novamente, ela viu que aquele monte de gente, aquele monte de repórteres, né, na porta da casa dela, o prefeito, todo mundo lá para receber ela. E aí ela achou estranho, falou, nossa, mas quanta gente. Aí quando ela foi ver, ela viu que aquilo era para ela, que todo mundo estava recebendo ela com carinho, o prefeito deu lá para ela um buquê de rosas lindo, uma placa em homenagem. E aí ela fez uma exposição, né? Já tinham preparado uma exposição com as pinturas dela. E ela ficou muito feliz. E através dessa exposição e da caravana, ela foi convidada, né? Um estúdio de Hollywood convidou ela para o quê? Se podia, né? Se ela não queria fazer uma autobiografia. E ela escreveu tudo que tinha acontecido com ela, como Deus tinha sido maravilhoso com ela. E esse estúdio, né? Convidou ela para fazer um filme, que é esse filme aqui, ó. Johnny, tá vendo? E depois que ela fez esse filme, foi várias atrizes para poder interpretar o papel da Johnny, né? Porque sempre quando às vezes fazem filmes autobiográficos, de biografia das pessoas, sempre eles pegam lá um ator, uma atriz que parece bastante com a pessoa realmente para poder fazer o papel. Só que nenhum artista, né, nenhum ator conseguiu fazer o papel tão bem, interpretar tão bem como ela. Então, este filme aqui, da vida dela, Johnny, ó, é ela mesma que está fazendo o filme. Então, eu aconselho vocês, crianças, né, a entrar aí no Google e procurar esse filme. Eu tenho ele aqui na minha casa, já assisti ele várias vezes, porque é uma história linda. Só que se prepare para chorar, tá bom? Porque vocês vão ver o trabalhar de Deus na vida dessa menina. E a Johnny, né, depois do filme, ela criou o quê? Uma fundação chamada Johnny e seus amigos para a reabilitação de crianças que tiveram o mesmo problema com ela. E a igreja, né, onde a Johnny frequentava, lá na cidade que ela frequentava, ela conheceu um dia, ela estava sentada na igreja assim, e ela viu um rapaz na frente dela. Só que ela nunca tinha visto ele, ela só viu a nuca. E aí ela começou a orar por aquela pessoa, falando, Senhor, cuida deste homem. E ela começou a orar, interceder por aquele rapaz, sem nunca conhecer. Acabou o culto, ela foi embora para casa dela, e aí, passado alguns meses, uns amigos dela foi e apresentou o rapaz para ela. Ela falou, tem impressão que eu já te conheço. Ele, mas eu nunca te vi. E ela falou, vira de costa. Aí quando ele virou de costa, ela falou, você é a nuca por quem eu orei alguns meses atrás. E aí, ali, os dois começaram a conversar, conversa vai, conversa vem. O que aconteceu? Eles se apaixonaram, ela descobriu que assim como ela, ele amava a palavra de Deus, amava falar sobre Deus para as outras pessoas. E aí os dois se casaram. O nome desse rapaz era Quentada. E o Dirk, que era o namorado dela de quando ela era adolescente, ela gostava muito dele. Mas ela foi, né? Ele foi para a faculdade, os amigos todos foram para a faculdade, e ela não pôde fazer faculdade, né? Junto com seus amigos, suas irmãs. Por quê? Porque ela estava tetraplégica em tratamento, em reabilitação. E aí ela, mesmo com dor no coração, gostando muito dele, ela falou para ele, falou, olha, Dick, vamos terminar nosso namoro, você segue a sua vida, eu sigo ele, mas Johnny, eu quero casar com você. Ela, não, eu não vou fazer isso com você, fazer com que você passe pelos mesmos sofrimentos que eu tenho passado. Então, eu libero você
para que você siga sua vida em frente e procure uma pessoa, porque você é jovem, procure uma pessoa, outra, para você ter relacionamento. Então, ela ficou triste, mas Deus fez com que ela tivesse esse tipo de atitude para mostrar para ela que Deus era na vida dela. Então, ó, esse ministério que ela fundou, chamado Johnny e os amigos, agora é chamado Ministério Jaffe e permite que Johnny e Ken e a equipe do Jaffe possam falar do amor de Deus em volta do mundo. Então, desde o mergulho de Johnny na água rasa, que a fez ficar em uma cadeira de rodas, Deus tem colocado muitas pessoas especiais na vida dela, mas seu melhor amigo é Deus. E um homem da Bíblia, né, chamado de amigo era chamado de amigo de Deus, foi quem? Foi Abraão, porque ele andava com Deus. Então, na Bíblia, né, Deus chama aqueles que o ouvem e obedecem a sua palavra de amigo. Então, quando a Johnny permitiu, né, que Deus fosse sua força e sua ajuda, Deus usou-a de formas espetaculares, porque Johnny confiou e obedeceu a Deus, e ela também é chamada de uma amiga de Deus. Então, Deus nos diz em João 15 e 14, está escrito bem assim, ó, que se nós lhe obedecermos, nós não seremos chamados de seus discípulos, mas de amigos de Deus. E você pode ser chamado de amigo de Deus se você acreditar na morte do Senhor Jesus na cruz para pagar pelos seus pecados. Deus chama você de filho. Em João 1:12, aqui, ó, ele fala bem assim, ó. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Se você lhe obedece, Deus chamará você de seu amigo, porque se você crê em Jesus, você se torna não só filho, mas amigo de Deus também. E antes que Deus possa ser seu amigo, você deve obedecer e acreditar nele como salvador de seus pecados, porque em Romanos 3:23 fala, porque todos pecaram, então todos nós somos pecadores. Assim como a Johnny, quando era adolescente, reconheceu que ela era pecadora, Deus também quer que você reconheça isso e que você não pode se salvar. Você deve acreditar que o Filho unigênito de Deus, o Senhor Jesus, morreu e ressuscitou para que você pudesse ser perdoado. E Deus prometeu que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, mas ao terceiro dia ressuscitou. E Deus amou seu mundo de tal maneira, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus promete a você a vida eterna. E um dia você viverá para sempre com ele no céu. Se você já pediu ao Senhor Jesus para ser o seu Salvador, então você deve pedir para ele ser a sua força em qualquer situação difícil que esteja acontecendo com você. Você pode dizer com todo o seu coração: Senhor, o que o Senhor quiser da minha vida, eu farei. Ajude-me a depender do Senhor, porque Deus promete ser a sua força e seu amigo quando você confiar em obedecer nele. Então, às vezes, criança, você aí do outro lado, né, tá passando por uma situação difícil na sua família, às vezes papai e a mamãe estão se separando, ou você tá com um irmãozinho doente, ou você mesmo tá doente, ou então você pode ser uma criança com deficiência, com necessidades especiais, e você pode achar que você não é importante, mas você é importante para Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida. Para todos nós, Deus tem um propósito. Às vezes, Deus quer te usar você naquilo que você pensa que é, né, o seu defeito, naquilo que você pensa que é a sua incapacidade, é nisso que Deus vai te usar para você ser um profeta dele para as nações, para que através da sua vida outras pessoas venham a conhecer a Jesus. Olha só, esse é um dos versículos preferidos da Johnny, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Então, se você estiver angustiado, com algum problema difícil, né, use a história da Johnny como inspiração
para que você possa, né, através dessa história maravilhosa, falar bem assim, não, se a Johnny conseguiu, se Deus abençoou a vida da Johnny, vai me abençoar também. Ó, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar com vocês, que fala sobre isso, ó. Você pedir para Deus vir ficar com você, ó. Vai comigo, meu Senhor, meu amparo e minha luz. Eu não quero nunca, nunca afastar-me de Jesus. Se problemas eu tiver e momentos de temor, vou feliz ao lar celeste. Vai comigo, meu Senhor. Então, se Jesus está do seu lado, a professora Esther aqui todo dia fala que não importa onde você está, o que você está fazendo, pelo que você está passando, com quem você está. O que é importante é que Jesus e o Espírito Santo estejam do seu lado. E que você tenha a palavra de Deus também como a sua companhia diária. Porque nos momentos mais difíceis da Johnny, Deus estava ali do lado dela e ela lendo a palavra de Deus, que ela não se sentia sozinha, né? Então ela aproveitou todo aquele tempo, porque quando ela estava bem, pulando, saltitando, com um monte de atividades, ela deixou meio que Deus assim, de ladinho, né? Ai, agora não dá. E aí ela pediu para Deus, que ela queria que Deus se aproximar mais dele. E Deus viu, porque ele conhece o nosso futuro. Ele viu que se ela continuasse naquela correria, ela não ia, né? É lógico que foi um acidente que aconteceu com ela, uma fatalidade, mas Deus, né? A minha mãe que falava bem assim, que Deus escreve certinho em linhas tortas. Às vezes Deus usa uma incapacidade nossa para que através dessa incapacidade nós mostremos para os outros, né? Que Deus é conosco. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa história, tá bom? E aí, ó, entra lá no Google e procura saber sobre a vida desta mulher. Ela ainda é viva hoje, está por aí pelo mundo, dando o seu testemunho, falando da palavra de Deus, né? Falando o quanto que Deus foi maravilhoso com ela. Então procure conhecer. O nome dela é Johnny Erackson Tada, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Dessa nossa história. Vamos fazer uma oração para que Deus nos dê força, assim como deu para Johnny, para ela poder entender os caminhos de Deus na vida dela. Papai do céu, eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter mandado seu Filho Jesus para ser o meu Senhor e Salvador. Senhor, olha, eu tenho certeza, papai, que tem muitas crianças, né, muitos adolescentes, muitos jovens, que às vezes está assistindo esse vídeo, que está revoltado, porque às vezes aconteceu alguma fatalidade na sua vida. Eu não sei o que aconteceu, o Senhor é que sabe. Mas, Senhor, que através da vida desta tua serva, Johnny, eles venham, Senhor, a entender que o Senhor tem propósito para a vida de cada um deles. E aquelas crianças, Senhor, que ainda não te aceitaram como Salvador, que eles venham entender que sozinho eles não conseguem nada, mas só com a sua ajuda. Então, Senhor, os receba aí no seu trono de glória, que o Senhor possa, Senhor, escrever o seu nome no livro da vida de todos aqueles que estão neste momento convidando para ser o Senhor e Salvador da vida deles, convidando para que o Senhor possa perdoar os seus pecados. Abençoa, Senhor, a vida de todos esses pequeninos que estão agora entregando a vida a Ti. Papai, também, Senhor, te agradeço pela vida de todas aquelas crianças que têm necessidades especiais e que às vezes se sentem, né, à margem da sociedade, ficam tristes por às vezes achar que por causa da sua deficiência eles não vão conseguir, não vão ter aquilo que é necessário. Mas, Senhor, que o Senhor supra todas as necessidades de cada um deles. Isso é que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus, amém. Bom, turminha, entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que a professora Esther postar um vídeo, vocês sejam notificados. Curta, comenta, compartilha, tá? Procure se aprofundar mais na vida
da Johnny. Eu aqui só contei assim, né, de forma resumida a vida dela, mas a história dela é linda. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!